Salmo 23. Todos acharam aí? Amém? Vamos ler a nossa voz esse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amados, o Salmo 23, um salmo um tanto quanto conhecido por todos aqueles que professam ler a Bíblia. Um salmo conhecido por todos aqueles que de fato têm a palavra de Deus como regra de fé e prática para a sua vida. Mas também é um salmo conhecido daqueles que são supersticiosos, daqueles que têm a palavra simples e tão somente como um meio de escape para as dificuldades do dia a dia. O Salmo 23, ele marca a vida de um homem, ele marca a vida de uma sociedade, quando vivido, quando observado no seu contexto. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos uma mensagem bem objetiva, baseada apenas no versículo de número 4, quando Davi, falando do pastoreio de Deus sobre a sua vida, ele deixa aqui o verso 4 para que nós possamos pensar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados, na vida nós enfrentamos vários tipos de dificuldades que nós podemos assim intitular essas dificuldades de vales. Passamos por vales. Você pode dizer também que essas dificuldades que você enfrenta na vida, você também pode colocar como desertos, como tempestades, como mar revolto. Fiquei sabendo, peguei emprestado aqui, palavra da Cíntia no encontro das mulheres, o mar nosso de cada dia. Você pode aplicar a palavra de Deus na sua vida pessoal, financeira, social, espiritual e dar a essa aplicação da melhor forma que o Espírito de Deus te conduzir. E nesta noite, eu gostaria que você pensasse comigo como lidar com os nossos vales. Como lidar com os nossos vales? Qual a experiência de Davi? O que Davi de fato entendeu e viveu diante dessas realidades? O que o Senhor Jesus diz na sua palavra? O que Deus diz na sua palavra? Qual foi a instrução que os apóstolos receberam e deixaram escritos? Se você abrir a sua Bíblia aí no Salmo 84, versículo 6, você vai ver o salmista falando do Vale de Lágrimas, um local de decisões que precisavam ser tomadas. Se você abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 7, verso 26, Oséias capítulo 2, verso 15, você vai ver lá o Vale de Acor, o Vale da Desgraça, o Vale do Choro, o Vale da Contenda. Se você abrir a sua Bíblia aí em Joel capítulo 3, verso 14, você vai ver Joel falando assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. A nossa vida ela é marcada por esses vales. E como lidar com eles? E eu gostaria que você começasse e pensasse aqui sobre 5 maneiras de lidar com os vales. E depois eu quero falar de
3 maneiras de você agir em meio aos vales. O Salmo mostra 3 maneiras de você agir, e a palavra de Deus mostra 5 maneiras de você lidar com os vales. A primeira maneira de você lidar com os vales é você lembrando que os vales são inevitáveis na vida, vão surgir, vão acontecer. Jesus diz lá em João 16:33: no mundo vocês vão sofrer, no mundo vocês vão passar por dificuldades. Tende bom ânimo, tenham coragem, eu venci. A primeira maneira de lidarmos com os nossos vales, de enfrentar os nossos vales, de tratar com os nossos vales, é saber que são inevitáveis, vão acontecer, esperando ou não, eles vão acontecer. Segunda maneira de você lidar com os seus vales é lembrar que os vales são imprevistos. Eles são imprevisíveis na vida. Não tem como você pensar que vai ser de um jeito ou de outro. Eles simplesmente te pegam de surpresa, são imprevisíveis. Mas em Jeremias capítulo 4, versículo 20, se você quiser conferir, a Bíblia na linguagem viva, ela diz: ondas e ondas de destruição caem sobre a terra, até ficar completamente destruída. De repente, num instante, todas as casas foram derrubadas. A Bíblia diz que os discípulos e o Senhor Jesus estavam numa grande missão na praia, pregando, e de repente o Senhor Jesus dá uma ordem para os discípulos: olha, vamos passar para o outro lado. E a Bíblia diz que Jesus ficou no monte orando até certa hora da noite, da madrugada. E diz a Bíblia que sobreveio uma tempestade. E no meio dessa tempestade, algumas coisas aconteceram. O Senhor Jesus vai até o encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. E o que os discípulos imaginam que era? Era um fantasma. Naquela época já se tinha ideia e até menção de que algo sobrenatural acontecia. O Senhor Jesus mostra a presença dele de forma gloriosa. Pedro anda sobre as águas por um instante e entra para dentro do barco com o Senhor Jesus. Outra feita, o Senhor Jesus entra no barco com os discípulos e diz: vamos para o outro lado, vamos para Cafarnaum. Diz a palavra que sobreveio durante a madrugada uma grande tempestade e Jesus dormia. E os discípulos: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus questiona a fé daqueles homens, aquieta o mar, o vento sucede, e eles fazem um grande questionamento: quem é este que até o mar lhe obedece? Os vales são imprevisíveis, acontece quando a gente menos espera. Terceira forma de você lidar com os seus vales: lembre que os seus vales são imparciais, eles vêm sobre qualquer um, certo de Deus ou não. Mateus capítulo 5, verso 45, na linguagem de hoje, Mateus diz assim, palavras do Senhor Jesus: porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Os vales são imparciais. Crente, servo do Senhor Jesus, fica enfermo e morre com câncer. Quem não é servo também fica enfermo e morre com câncer. Crente do Senhor Jesus tem conta para pagar. Quem não é também tem. Os vales são imparciais. Os vales, eles estão aí, são realidades. O quarto método para você lidar com os seus vales é você lembrar que os seus vales são temporais e não eternos. 1 Pedro capítulo 1, verso 6, na linguagem de hoje, Pedro diz assim: alegrem-se por isso, se bem que agora é impossível a alegria, pois é mais possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Amados, os vales são temporários, não eternos. Eles vêm e eles vão. Hoje, lendo um capítulo de um livro, me dei com a frase de Jerônimo:
que ele dizia assim: se não há inimigo, não há luta; se não há luta, não há vitória; se não há vitória, não há coroa. Meu amado, coloque-se no seu coração: